Olá, pessoal. Bem-vindos a um novo vídeo desse programa Aconteceu na História da Igreja. Eu sou o Renan e todas as semanas trago para vocês um vídeo curto, eu tento ser breve, às vezes eu acabo falando demais, sobre acontecimentos importantes, na história da igreja. Esses acontecimentos que eu trago toda semana não são somente curiosidades, São coisas importantes mesmo para a nossa história, coisas que tiveram é, parte e colaboraram para causas de coisas que nós temos hoje. Por exemplo, questões de organização de igreja, revelações que estão em doutrina em convênios, templos, anúncios de certos chamados, coisas interessantes e importantes, Não são só curiosidades, são coisas que ajudam a gente a compreender melhor a igreja, tá? Esse é o propósito deste vídeo. A gente já está na semana 10, é um vídeo cada semana, e esse vídeo vai cobrir os dias 5 a 11 de março, Coisas que aconteceram na história da igreja. Nesses dias, eu vou indicando o ano que cada uma dessas coisas aconteceu. Vamos começar pelo dia 5 de março, que é o dia da criação do estado de Deseret. Deseret, como vocês provavelmente sabem, é uma palavra que é encontrada no livro de Mórmon, que se refere às abelhas, e ao mel que essas abelhas trabalhadoras produziam. E os membros da igreja, quando se estabeleceram no oeste americano, né, no oeste, assim, no oeste da América do Norte, porque isso não era Estados Unidos. Esse território que vocês veem marcado aqui compreende o que hoje em dia é o estado de Utah, Nevada, Colorado, Califórnia, vários estados, Um pouquinho de Idaho, até do Washington, do estado de Washington, e é, Nebraska. Esse território não era dos Estados Unidos, Os Estados Unidos tinham os estados no leste, tinha um território indígena e depois não tinha nada, Era terreno de ninguém ou do México. Essa área aqui já era do México, Por causa da guerra dos Estados Unidos contra o México, essa área deixou de ser parte da República dos Estados Unidos Mexicanos. Algumas partes, como a Califórnia, se tornou república independente por um tempo, depois se tornou parte dos Estados Unidos. E isso aqui os Estados Unidos nunca teve muito interesse, em ocupar. Era uma área desértica, E os membros da igreja aí, liderados por Brigham se organizaram como um estado de Deseret, um estado provisório. Eu acho que é o único caso assim nos Estados Unidos de um território geográfico em que um povo se estabeleceu e o próprio povo criou o estado, Em que depois foi redividido, recortado pelo governo central. Então, isso é muito interessante. E outra coisa também, essa zona aqui, até hoje, é onde está o centro, a maior concentração da população de membros da igreja, Tem até uma saída do mapa pelo Pacífico. Até hoje tem uma repercussão disso aí. No dia 5 de março, mas do ano 2000, o presidente Gordon B. Hinckley dedicou esse templo aqui, o templo de Albuquerque, Novo México. Interessante que não é no México esse templo, é nos Estados Unidos, porque Novo México é um dos estados dos Estados Unidos. Tem até um pedacinho dele que também é parte desse território do estado de Deseret. Agora, no dia 6 de março, vejam que coisa também tão interessante. Em 1999, o presidente Hinckley dedicou esse templo aqui, o templo de Colônia Juárez, no estado de Chihuahua, México. Chihuahua, esse cachorrinho, esse tipo de cachorro, na verdade, vem dessa palavra aqui, é uma palavra mexicana, Eu não lembro agora o que significa. É o nome de um dos estados do México, Chihuahua. E na cidade de Colônia Juárez, foi dedicado esse templo, que é o primeiro desses templos menores, ou templos pequenos, que o presidente Hinckley idealizou, Ele recebeu uma revelação, na verdade não foi simplesmente uma ideia, mas ele começou a pensar nisso e recebeu uma revelação de como funcionariam, E vejam que esse templo realmente é pequenininho, vocês comparam com outras construções assim, tem um casarão aqui, outras casas, ele não é muito alto, não é muito largo,
né? Você vê aqui o caminho, as calçadas ao redor dele, do jardim. Até o jardim dele é simples, né? E foi o primeiro de muitos templos pequenos que temos no mundo. A gente tem alguns no Brasil. E no dia 7 de março, foi no dia... Veja que coincidência, em 1831, Joseph Smith recebeu uma revelação que hoje está na seção 45 de Doutrina e Convênios. E um ano depois, 1832, ele recebeu outra revelação, que agora que está na seção 80 de Doutrina e Convênios. Então, no mesmo dia, em anos diferentes, né, em anos seguidos, assim, ele recebeu essas revelações. E vocês podem achar que é uma diferença muito grande, da seção 45 para 80, que em um ano ele recebeu todas as revelações. Realmente, esse início aí da organização da igreja foi a época em que mais teve revelações que estão em Doutrina e Convênios. A revelação nunca para, né? A questão é que é, foi feita uma seleção de quais revelações estariam aí e coincidiu de se concentrar mais nesse período. No dia 8 de março de 1831, Joseph Smith recebeu outras revelações. Um dia depois de ele receber a revelação da seção 45, que eu mencionei antes aqui, ele recebeu a revelação, as revelações, na verdade, que estão nas seções 46 e 47 de Doutrina e Convênios, no mesmo dia. Aí a gente poderia pensar, mas por que não ficou uma sessão só, né? Se foi recebido no mesmo dia? Porque eram duas revelações diferentes, né? Tem assuntos, peculiaridades diferentes. E mesmo outros que são idênticas, iguais. Tem sessões lá em Doutrina e Convênios que são iguais, né? Só muda o nome de uma pessoa. Eu não vou dizer qual é, eu imagino que alguns sabem, procurem depois ver qual é, que isso é interessante. E são sessões diferentes. Não seria de outra forma com essas aqui. E no ano seguinte também teve um acontecimento importante, porque a primeira presidência foi organizada pela primeira vez. Antes não existia, era tudo só com Joseph Smith. E, por revelação, ele chamou Jesse Gause e Sidney Rigdon como conselheiros, né? E é interessante que eles não eram primeiro e segundo conselheiro como a gente entende hoje, né? Membros de uma presidência. Nessa época, muitos membros, inclusive esses conselheiros, Gause e Rigdon, eles achavam que eles eram conselheiros do profeta no sentido de que eles eram mentores do profeta, eles deveriam orientar, aconselhar, né? Ajudá-lo a aperfeiçoar-se e coisas assim. Eram conselheiros que ele deveria agir de acordo com o conselho deles, né? Quase como que tutores, até porque tinha uma diferença de idade, eles eram, parece que 19, um era 19 anos mais velho que ele, outro era 12 anos, né? Mais velho que ele. Outro conselheiro que foi chamado depois, Frederick G. Williams, tinha quase a idade de ser pai dele, de Joseph Smith, né? Então, por isso era algo que se pensava nessa época. Mas não foi assim. Com o tempo, o Senhor foi revelando a forma em que deveria se organizar a primeira presidência. Isso aqui foi só a primeira vez, o início, o comecinho de tudo, né? Até hoje o Senhor está ainda acrescentando instruções. Agora, em 1833, ainda em 8 de março, foi dada uma nova revelação que está na seção 90 de Doutrina e Convênios, né? Eu vejo que até esse período, 1830 até 34, 36 mais ou menos, foi uma época de muitas revelações importantíssimas. E em 1973, pulando aí algumas décadas, mais de 100 anos, a igreja organizou a primeira estaca na Ásia continental, em Seul, Coreia. Eu digo na Ásia continental porque antes já tinha no Japão, que foi a primeira da Ásia como um todo, né? Mas no continente asiático, fisicamente, né? Sem contar com as ilhas, arquipélagos, essa foi a primeira. Seul, Coreia. E hoje a igreja é fortíssima lá, eles têm um templo, que é esse daí, o templo de Seul, Coreia. E é uma das nações mais fortes na igreja nessa região. Dia 8 de março, vocês sabem que é Dia da Mulher, e coincidentemente ou não, no dia 8 de março de 2020 foi feito um anúncio muito interessante. Muita gente até hoje não sabe disso, né? Mas, enfim, foi anunciado que a irmã Maria Ana Camino foi contratada pela igreja, pelo
sistema educacional da igreja para servir como diretora do SEI, em Montevideo, Uruguai, né? E até hoje ela dirige esse instituto. Inclusive o instituto lá, ele engloba todo o país do Uruguai, né? Eles têm duas missões lá, dois conselhos de coordenação, 18 estacas, um templo, país onde o nível de a proporção da população membro da igreja, em comparação com a população total é altíssima, né? Eles estão proporcionalmente eles têm 60 vezes mais membros da igreja que o Brasil, né? É um país com 3 milhões e pouco, eles têm de habitantes, eles têm 18 estacas, duas missões, um templo. A gente deveria ter 120 templos para ter a mesma quantidade que eles, de acordo com a nossa população, né? E a gente não tem isso ainda. Enfim, mas voltando aqui, a irmã Maria Ana Camino, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu tenho amigos que a conhecem, que frequentam o seu instituto, e ela é uma pessoa excepcional, né? E ela é a quinta mulher no mundo a ser chamada para ocupar esse emprego, né? É um emprego, muita gente ainda não sabe, acha que é um chamado, ou coisa que ela já acha que não é. E justamente por isso não é necessário ter um ofício do sacerdócio. Não tem muitas mulheres. A primeira mulher foi Barbara Morgan Gardner. Ela foi contratada em Harvard, quando ela estava cursando doutorado, mas foi algo temporário, né? Hoje ela ensina a doutrina e história da igreja na BYU. Hoje a gente tem, além de Maria Ana, a gente tem mulheres como diretoras do SEI na África do Sul, no México e no Japão. Na América do Sul, ela é a primeira, a segunda é da América Latina. Quem sabe vamos ter outros aí, né? Talvez algumas de vocês, irmãs que estão me ouvindo, possam ser diretoras do SEI algum dia, né? Passando por dia 9 de março de 1833, foi dada a revelação de Joseph Smith, que hoje está na seção 91 de Doutrina e Convênios, né? A gente viu dia 8, foi esses 90, dia 9 foi esses 91, cada dia era uma revelação, né? E tudo se registrava, isso é importante. Em 2019, o presidente Russell Nelson se encontrou com o Papa Francisco no Vaticano. Foi o primeiro líder da igreja a ter um encontro com o Papa, né? Aconteceu já antes de outros líderes da igreja se reunirem com outros líderes da igreja católica e até apóstolos que depois se tornaram profetas, mas não eram o profeta na hora, e também cardeais que depois se tornaram papas, mas não eram papa na época, né? Os dois nesses cargos foi a primeira vez. E algo interessante é que isso aconteceu no Vaticano. A Igreja Católica, eu digo que eles são que nem Roberto Carlos, né? Você vai ver todo mundo, Roberto Carlos convida todo mundo para cantar no show dele, mas ele não vai para o show de ninguém, né? A Igreja Católica tem um pouco disso. Eles gostam muito de ser anfitrião nessas reuniões, né? E recebem, fazem encontros interreligiosos, muitos, né? O presidente Henry Biaren até palestrou em um evento uma vez no Vaticano, representando a igreja. E, enfim, eles gostam de receber e não vão visitar os outros, eles preferem receber de sua casa. Isso está bem, né? Não tem nada de mais nisso. Aqui algumas fotos desse evento, onde eles se cumprimentaram, o Papa Francisco e o presidente Russell Nelson. As pessoas acham que tem muitas coisas semelhantes entre eles, né? A diferença é que o presidente Nelson, na verdade, é um instrumento do Senhor, né? O Papa, eu acredito que o Papa e qualquer Papa, os últimos Papas pelo menos, têm buscado a vontade de Deus, mas não tem a mesma revelação, né? Não tem a mesma autoridade, infelizmente não dá para igualar. Aqui o presidente Emerson Bala também esteve presente, né? Presidente em funções do Quórum dos 12. Aí a comitiva, né? O secretário aqui da direita para a esquerda, o irmão Woodruff, que foi presidente de Missatec em Recife. Ele é secretário do presidente Nelson, presidente Ballard, presidente Nelson, Papa Francisco, o Elder Máximo de Feo, que era o presidente da área na época, e esse irmão que eu acho que ele é 70 diárias, se não me engano, da Itália. E o Elder Máximo de Feo é italiano, né? E é 70 autoridade geral. Aí alguns presentes, eles sempre trocam presentes, né? E
o presidente Nelson levou essa estátua do Cristo, né, que a igreja oferece aos líderes. Aqui tem uma foto, que é uma foto do Templo de Roma, uma gravura. E aqui, eu não sei se isso parte de um presente, acho que não, deveria estar emoldurado, né? Acho que era só para mostrar. E aqui, emoldurado, é a família, a proclamação ao mundo. Eu acho que está em italiano. Eu acredito que não tem latim, essa a tradução disso para o latim. Por isso eu acho que está em italiano. Apesar de que o Papa é argentino. Eles podiam dar em espanhol, né? É que o Papa entregando algum papel aí para o presidente Nelson. Não sei se é uma carta de agradecimento ou o quê. E aqui no dia 10 de março, no dia seguinte, foi dada uma outra revelação. Agora, em 1831, voltando um pouquinho, né? Na sessão 49 de Doutrina e Convênio. Então, veja, são 3 dias seguidos, né? São 45 num dia, 46, 47 na outra, 48 agora é 10 de março. E no dia 10 de março de 2019, o presidente Nelson dedicou o Templo de Roma, né? Ele se reuniu na manhã com o Papa Francisco à noite, final da tarde à noite. Teve uma devocional com a juventude, né? Que hoje em dia não tem mais aquela celebração cultural prévia à dedicação do templo. Os apóstolos fazem uma devocional com a juventude. E aí ele dedicou o templo de Roma. E é interessante que ele foi com todos os apóstolos vivos. Ele disse que foi revelado a ele como a vontade do Senhor, que fossem todos lá. Interessante, né? Pela primeira vez, todos os apóstolos viajaram juntos. Isso nunca tinha acontecido antes na história da igreja, né? Eles já estiveram, sempre estão juntos o tempo todo, os 15, é, nas reuniões deles lá em Salt Lake. Mas sim, sair de lá, nunca foram para nenhum lugar. E isso é muito significativo, né? Também Roma é a primeira cidade bíblica a ter um templo dedicado nessa dispensação. Também é algo único. Agora passando para o dia 11 de março, que é o último dia dessa sequência aqui que estamos vendo. Em 1844 foi organizado o Conselho dos 50, né? Esse Conselho dos 50 é difícil explicar hoje porque ele não existe mais. E eu nem sei que função ele teria hoje na igreja. Mas ele foi organizado por Joseph Smith dentro da estrutura da igreja, mas seria um conselho para assuntos mais seculares, inclusive assuntos políticos, né? Foi esse Conselho dos 50, por exemplo, que participou da campanha de Joseph Smith para presidente dos Estados Unidos, né? Uma campanha meramente simbólica. E o destino desse conselho, eles não tinham muito claro isso, mas era algo como preparar o estabelecimento do reino temporal do Senhor. A igreja é o reino espiritual e eles estavam pensando no reino político de Deus. Mas durou muito pouco tempo, isso não funcionou bem, né? Nem todos os membros desse conselho eram membros da igreja, isso é interessante. Tinha, parece que um ou dois que não eram membros da igreja, mas eram amigos e iriam colaborar para que os membros tivessem mais liberdade de ter seu próprio regime político. Mas perdeu o sentido, né? Pouco depois. Em 1854, faleceu Willard Richards, esse senhor gordinho sorridente aqui da imagem. Ele foi membro do Coro dos Doze, né? Ele serviu nesse coro por 7 anos, de 1840 a 1847. Inclusive, em 1844, ele foi, ele estava presente no martírio de Joseph Smith. Ele e John Taylor foram os dois sobreviventes, né? Joseph e Hiram Smith faleceram. E depois ele serviu como conselheiro do presidente Brigham Young, de 1847 a 1854, quando faleceu. Ele foi um grande missionário da igreja também. Foi um homem muito, assim, simples, né? De suas formas, a gente não vê ele como uma pessoa famosa, muitas histórias dele, mas deu uma ajuda excepcional para os membros nessa época. Dia 11 de março, também tem 2 templos que fazem aniversário aí, olha. O Templo de Los Angeles, Califórnia, dedicado pelo presidente David O. McKay, em 1956, esse aqui de cima, e o presidente James E. Fausto dedicou o templo de Tuxtla, eu espero que seja assim, Gutiérrez, México, esse templo aqui abaixo.
decorado com muitas flores, né? Esses templos mais antigos do México têm umas escadarias belíssimas, belíssimas. E para terminar, quero terminar com essa imagem aqui do Templo de Roma, né? Os 15 apóstolos vivos, que ainda estão vivos, né? Desde que foi formada a nova primeira presidente, novo Carlos XII, em 2018, 4 anos atrás, ainda estão os 15 aí, apesar de todos os pesares, estão inteirinhos. E essa foto deles com suas roupas de branco, né? A foto do dia da dedicação, junto da estátua do Cristo, com os 15 apóstolos, os 12 apóstolos de pedra atrás deles, né? Isso é muito simbólico. E eu termino esse vídeo com essa mensagem, que hoje nós temos esses apóstolos de pedra lá no esse centro de visitantes do Templo de Roma, mas temos os 15 vivos. E mesmo que eles venham falecer, porque vão falecer, eles não são de pedra, mas vamos ter outros. E essa é a pedra sobre a qual Cristo estabeleceu a sua igreja, né? O alicerce, fundado em apóstolos e profetas, mas sendo Cristo a principal pedra de esquina. Temos revelação, isso faz com que a igreja seja viva, se mantenha viva. Não só se mantenha atuando, se mantenha caminhando, mas crescendo, né? Progredindo. Até que a gente chegue, como falou o apóstolo Paulo, a ser aperfeiçoados. Na igreja tem muito que se aperfeiçoar, até se tornar bem perfeita, como o Senhor espera que ela esteja quando ele volte. E eu termino isso com essa mensagem, com o meu abraço virtual a todos vocês. Obrigado por acompanharem. Curtam, comentem, deixem seus comentários, suas perguntas. Tem gente às vezes que as perguntas, muitas eu não sei dizer. Teve uma vez que me perguntou como a igreja chegou em Aracaju, Sergipe. Eu não sei, mas eu vou até conversar com as pessoas de lá para ver como foi, né? Mas enfim, é isso. Muito obrigado e até semana que vem.